dia, presidente. Bom dia, vereadores. Eu quero, inicialmente, parabenizar os vereadores pela primeira votação do projeto que está tramitando, que trata-se da revogação da lei municipal, que foi criada pelo próprio município, onde institui Carteira Nacional de Habilitação para a disputa do cargo de conselheiro tutelar. Primeiro, eu quero só salientar que essa lei, que foi criada pela Prefeitura, foi criada de forma ilegal, porque não compete ao município criar leis e atribuir novos cargos ao conselheiro tutelar. A atribuição de conselheiro tutelar está prevista no artigo 136 do ECA. É uma lei federal que institui as atribuições do conselheiro tutelar. Dentre elas, está atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas do 101, enfim, são aquelas medidas do Poder Judiciário, fiscaliza enquanto Ministério Público, e a lei fala o seguinte: o Conselho Tutelar poderá, para que suas decisões sejam executadas, requisitar serviços públicos. O Conselho Tutelar não é um órgão de atendimento que executa políticas de atendimento. O Conselho Tutelar não é psicólogo, não é centro social, não é táxi. E, ainda mais do que isso, ele dirige carros da frota do município, do qual existe um cargo específico para motorista no município. Ele não foi eleito para ser motorista. Essa decisão já é pacificada. Inclusive, temos um conselheiro tutelar deficiente, que entrou na Justiça e ganhou em primeiro grau. Já tem decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do Ministério Público, estadual e federal, do MPT. Já é decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, já disse que é ilegal os municípios ou conselhos municipais de direitos atribuírem nova função ao conselheiro tutelar daquelas não previstas em lei. E o conselheiro, ele só pode executar, como qualquer servidor público, aquilo que está previsto, escrito na lei. Ele não pode executar nada fora da lei. E dizer que um conselheiro tutelar precisa ser motorista, e da forma que eu li um ofício que veio do Conselho Tutelar 1, isso é nada mais do que discriminação, e dizer que um deficiente não pode ser conselheiro tutelar. Dizer que um cego não pode ser conselheiro tutelar. Que os senhores vereadores não poderiam ser vereadores se não fossem motoristas, ou se forem deficientes não deveriam estar aqui. Nada mais, nada menos que discriminar as pessoas, ir contra a própria lei e própria decisão de súmulas vinculantes de poderes superiores, judiciais, que já disseram que essa carteira de habilitação, como requisito para candidato a conselheiro tutelar, é ilegal. Tanto é que em Foz do Iguaçu nós temos um conselheiro tutelar eleito e que assumiu via judicial, porque a lei estava ilegal. Esse projeto nada mais faz do que tirar da lei municipal um erro grotesco, discriminatório, que impede pessoas de participar de um pleito que é para todos. A lei fala que a exigência é ter mais de 21 anos de idade, idoneidade moral comprovada, e bababá. São dois itens que cobram. Fora isso, são leis criadas, inventadas, para prejudicar ou perseguir alguém. Eu fui conselheiro tutelar aqui em Foz do Iguaçu, fui presidente da Associação Estadual de Conselheiros do Estado do Paraná, e vivenciei isso no Estado inteiro. Quando um grupo não queria que alguém se elegesse, eles inventavam uma regra para aquela pessoa ficar fora do processo. O Conselho Municipal, e a quem compete estabelecer o processo de eleição do Conselho Tutelar é o Conselho Municipal de Direitos. Ele compete estabelecer as normas da eleição. E o nosso Conselho de Direitos, ao ser provocado, disse que essa lei é ilegal e quem criou não foi eles, foi o próprio município, a revelia de quem é competência. Então, essa Casa de Leis votar algo, parabenizo os vereadores, que é ilegal, já é provado que é ilegal, que está ilegal, isso judicialmente, e colocado por todos os órgãos, seja Ministério Público Estadual, o Conselho Nacional do Ministério Público se manifestou sobre a matéria. Os tribunais do Estado inteiro se manifestaram, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança de Foz do Iguaçu se manifestou sobre a matéria. E a gente insistir e manter e dizer, porque sabe o que está acontecendo, pessoal? Vou até deixar bem claro para vocês. O que está acontecendo é que alguns não querem um conselheiro deficiente lá no Conselho, porque acham que atrapalha o trabalho deles. É isso que está acontecendo. As pessoas levam para o lado pessoal e esquecem que ser conselheiro tutelar não é ter partido político. O conselheiro é apartidário. A única política que ele defende lá é da infância e juventude. Ele está lá para defender os direitos humanos de crianças e adolescentes.
Ele não está lá. Se eu sou advogado, eu vou estar lá, eu não vou ser advogado. Lá eu vou ser um defensor dos direitos da criança deficiente. Quem é assistente social, chega lá, não é mais assistente social, ele é conselheiro tutelar. E o que ele vai fazer é o que está especificamente escrito na lei. A função dele já deixa de ser dele. Como que um conselheiro tutelar, por exemplo, vai lá atender uma criança que foi abusada e vai querer fazer um papel de psicólogo? Ele vai prejudicar o atendimento. Existe um profissional na rede, e a lei fala que ele vai requisitar serviço público. Então, ele vai requisitar o psicólogo para atender. Aí eu vejo os conselheiros falando, porque tem pouco motorista, a gente precisa viajar. Primeiro, que o conselheiro tutelar não é motorista. Ele não é técnico. Se tiver que fazer viagem para fora do município, é recomendado que notifique a prefeitura que forneça um veículo e um educador social qualificado e treinado, que seja expert na profissão. Como uma pessoa comum, que se foi eleita conselheira tutelar, de repente, da noite para o dia, pega uma criança, bota no carro, sem ter curso técnico especializado, capota esse carro na BR. Como que vai ficar a família dessa criança? Uma parte, vereador. Então, eu acredito... Só um minutinho, vereador. Eu acredito que existe uma falha grave, inclusive por parte dos próprios conselheiros do Brasil inteiro, que querem ir lá para a porta de bailão pedir documento de festa, porque não é a função do conselheiro tutelar pedir documento em porta de festa. Um monte de conselheiro carregando gente para cima e para baixo, eles não são táxi. Conselheiro levando cesta básica, que é papel da Secretaria Municipal de Assistência Social e não do Conselho Tutelar, porque se as políticas públicas da infância e juventude funcionarem corretamente, o conselheiro tutelar não ia trabalhar. Eu fico assustado quando vejo conselheiro se gabando de que porque eu atendi 1.000, porque eu atendi 100, quanto você mais atende, quer dizer que as políticas públicas no seu município não funcionam. E você não está fazendo o seu papel, que é cobrar para que o município cumpra com o seu papel. Eu sempre falava para os conselheiros tutelares, conselheiro tutelar que passa pelo conselho, não tem uma representação contra um órgão, uma instituição, principalmente contra o município, que é o maior violador de direitos de crianças e adolescentes, nós temos aí uma falha grande, porque a rede não está funcionando. E não está funcionando porque não está sendo provocado para que funcione. O vereador Jairo foi conselheiro tutelar já também conosco, sabe do que eu estou falando, e essa matéria já é pacificada para nós. Então, só quero registrar minha indignação em relação aos ofícios que estive lendo, mas respeito, mas isso não é algo que diz a lei. Por favor, vereador Yasmin. Vereador, primeiro, obrigada pela parte, obrigada pela explicação. Acho que só queria demonstrar a importância da discussão dos projetos, né? Porque na primeira votação eu votei contrário, devido ao ofício do Conselho Tutelar, né? É de praxe ali nas comissões, pelo menos das quais eu participo, a gente oficiar todas as instituições que são envolvidas nesse processo, e o Conselho Tutelar devolveu esse ofício respondendo à contrariedade ao projeto, e por isso que meu voto acompanhou o ofício do Conselho Tutelar, entendendo que é a instituição afetada, enfim, né? Mas, ouvindo a discussão e também ampliando, né, as consequências de uma lei como essa e todos os argumentos que o senhor trouxe, eu realmente, nessa segunda discussão, nessa segunda votação, votarei favorável ao projeto. Então, queria agradecer pela explicação e, novamente, ressaltar a importância da gente discutir realmente, e não somente o projeto ir para a votação e pronto, né? São temas importantíssimos e, quando são carregados de conhecimento, como o senhor trouxe aqui na tribuna, realmente mudam, né, a nossa consciência sobre as questões. Então, agradeço. Obrigado, vereadora. Parabenizo também pela fala. E lembrando que a vereadora Yasmin é sempre combativa também nas causas de direitos humanos. E é importante debater que, muitas vezes, o projeto vem para cá, tem pessoas que são especialistas em segurança pública, só o vereador Rogério, cada um entende de uma área. E a área da infância, eu, o vereador Jairo, o vereador Alex, tivemos uma passagem grande por ali. Só quero registrar aqui um dos pareceres do Ministério Público, que fala, exarados pareceres, ele vai citando algumas as questões técnicas, não vem ao caso, o Ministério Público que dá exigência à CNH incabível para não ter relação com a função exercida, além de ferir o princípio da isonomia. Tolhe desarrazoavelmente aqueles que não dirigem veículo automotor para exercer o cargo de conselho tutelar. Então, você tem diversos pareceres, enfim. Mas o que me chamou a atenção, vereador Yasmin, foi esse ofício do Conselho Tutelar 1. Eu realmente fiquei assim, abismado quando eu li. Eu achei assim, uma falta de entendimento tremenda da função do Conselho Tutelar. O conselheiro não é motorista, o conselheiro não é táxi, não está na lei. O conselheiro não tem que viajar para fora do município, pode até ir, excepcionalmente, por uma situação excepcional, mas existe na lei que fala que ele vai requisitar serviços públicos, ele tem que, tudo o que ele quiser, que o colegiado decidir, vai ser requisitado para alguém fazer a execução daquela política. Não é o conselheiro que vai lá executar aquela política.
existe uma falta de entendimento muito grande. Está se politizando demais as ações do Conselho Tutelar. Obrigado, presidente. Continue em discussão.